E eu quero saber também, Nájila, de você, do trabalho que foi feito pela Polícia Federal no combate a trabalho análogo à escravidão, né? Que é aquele trabalho onde não se cumpre todas as obrigações trabalhistas e aí os trabalhadores em condições degradantes vão se encontrando, né? Através das investigações em ambientes completamente impróprios para o trabalho. Como é que foi esse trabalho aqui no Piauí? É uma outra prática, Joelson, que infelizmente persiste aqui no estado do Piauí e também foi alvo da Polícia Federal, que atuou em conjunto com diversos órgãos locais, inclusive federais também, entre eles o Ministério do Trabalho. Mas, enfim, uma fiscalização que foi realizada durante 2 dias, de 15 a 17 deste mês, no município de Monte Alegre, que fica próximo de Bom Jesus, região sul do estado. 5 pessoas foram resgatadas. Essas pessoas trabalhavam em uma pedreira que fica no município de Monte Alegre, distante 2 quilômetros da região urbana da cidade. E as condições em que a polícia, os trabalhadores que atuaram nessa operação encontraram no momento, digamos, do flagrante, foi de realmente, como disse a delegada, de dar dó, Joelson, porque bem similares à escravidão. Pessoas que tinham condições de trabalho, de dormida, de comida, enfim, pessoas que passavam o tempo inteiro, inclusive dia e noite, nessa situação. Ao todo, eram 15 trabalhadores nessa pedreira, mas em situação análoga à escravidão, similar, 5 pessoas de fato. Essas 5 foram resgatadas e a gente hoje pela manhã conversou com a delegada Milena Calan, da Polícia Federal, que passou para a gente mais detalhes, inclusive da atuação da polícia e também das punições, né, das medidas repressivas e também punitivas em relação às pessoas que agem conscientemente, inclusive na contratação desses trabalhadores. Contratação, diga-se de passagem, acordos feitos verbalmente, como a gente diz, boca a boca, porque não existe contrato assinado, não existe carteira de trabalho assinada, nada disso. Mas vamos ouvir o que diz a delegada Milena Calan. Ela, inclusive, explica para a gente o perfil dessas pessoas que foram resgatadas. Todos homens, todos acima de 40, 50 anos, com um perfil de educação muito baixo e que já tinham experiência em pedreira. Então, são pessoas que, infelizmente, não tiveram outras oportunidades na vida. Um dos trabalhadores que foi resgatado trabalha há 40 anos nessa atividade. Ou seja, o que ele conhece de atividade, de labor, é essa. Por isso que essas pessoas são submetidas a esse tipo de trabalho e não se entendem como vulneráveis, né? Que a situação de vulnerabilidade as leva a aceitar esse tipo de condição de trabalho. Pois é, Joelson, são pessoas que têm aí décadas realizando esse tipo de trabalho e, na maioria das vezes, com pouca escolaridade, muitas vezes, inclusive, pessoas analfabetas. A delegada explicava para a gente que, no caso desses 5 trabalhadores, eles sabiam somente escrever o nome, nada mais. E a alegação deles estarem nesse tipo de trabalho, nessas condições, é que precisam sustentar a família. Inclusive, eu questionei a delegada em relação aos valores que eram pagos. Ela explicou que muitas vezes o pagamento é realizado por quinzena, outras vezes por mês. Por mês, esses trabalhadores tiravam cerca de R$4.000. Aparentemente, pode parecer muito, mas não para a situação em que essas pessoas foram encontradas, em que elas, de fato, viviam. A delegada deixou claro que as condições, inclusive, de higiene, praticamente nenhuma. As panelas, muitas vezes sujas, faziam as alimentações ali mesmo no chão. Enfim, uma situação que realmente precisava ser combatida. Além do perfil dessas pessoas, a delegada também falou para a gente as condições, como eu fiz aqui um resumo, e explicou que no Piauí, infelizmente, é uma prática resistente e que, inclusive, Joels, essas investigações, elas continuam. Vamos ouvir o que diz novamente a delegada Milena Calan. As situações mais grotescas são a de fazer o preparo da comida, que era tudo feito lá na região da pedreira,
debaixo de um barracão, que eles chamam, né? Um barracão coberto de palha. A comida era feita num fogareiro improvisado, as panelas em condições precárias e assim você se alimenta, você não faz a refeição, não é? Porque eles traziam os alimentos de casa e preparavam precariamente naquele ambiente, não é? E já poucos minutos depois já tem que voltar à atividade novamente. E outra situação também que nós entendemos que atende ao comando legal é com relação à ausência de EPIs, né? Que eles não se protegem e se submetem a riscos, sobretudo porque é uma pedreira onde eles usam explosivos, não é? E eles dizem que é uma pedreira de difícil extração, por isso que é necessário o uso de explosivo. E em todas as situações eu converso com eles e pergunto: vocês entendem que é perigoso esse trabalho, usando sobretudo o explosivo? E todos ratificam, né? Mas afirmam que precisam fazer o trabalho porque é a oportunidade que tem de ganhar um pouco mais, né? Um salário um pouco maior. Olha aí, Joelson, um risco que esses trabalhadores correm durante esse tipo de atividade. E eles até têm, de fato, consciência, né? Mas como deixou claro a delegada, eles alegam que precisam sustentar a família, precisam desse salário, por isso se submetem a essa situação. A delegada, inclusive, falava para a gente durante a entrevista que na chegada da Polícia Federal, eles tinham muito receio, né? Porque sabiam que, de fato, ali iam ter que deixar de trabalhar. Mas a delegada também explicou que há um acompanhamento dessas pessoas após a parada, né, dessas atividades. Um acompanhamento que é feito, inclusive, por uma comissão, a CONTRAI, que foi criada justamente para fazer esse acompanhamento em relação à prevenção desse tipo de trabalho, em parceria com outros órgãos também, como, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho e outros órgãos federais. E o importante, Joel, é que a suspensão das atividades ela é feita de imediato e também foi realizado o pagamento de todas as verbas rescisórias, valores aí que diferenciam de acordo com cada trabalhador e o período, né, que eles iniciaram essas atividades. O responsável pela pedreira, de acordo com a Polícia Federal, ele pode responder criminalmente, até porque houve a instalação de um inquérito policial. E repetindo, segundo a própria delegada Milena Calan, as investigações continuam e é possível sim que logo outros trabalhadores possam ser resgatados dessa situação de trabalho similar, análogo à escravidão aqui no estado, inclusive em diferentes regiões. No caso dessa foi no sul do estado, mas é possível que a próxima aconteça em outra região do Piauí. Joelson. Muito obrigado, Nájila. Obrigado pela participação. Eu fico imaginando a importância que tem, né, a gente falar a respeito dessas coisas, desses assuntos aqui no Jornal do Piauí, porque tem muita gente que imagina que é assim mesmo, como disse a Nájila Fernandes, os próprios trabalhadores achavam que estava tudo certo. Não conheciam outra rotina de trabalho. E eu admiro a disposição daquelas pessoas que trabalham de sol a sol, que se dedicam, que têm disposição para quebrar uma pedreira, colher palha de carnaúba, mas tudo tem regra, tudo tem norma. Existem direitos, existem obrigações do empregador, as obrigações do empregado, os direitos do trabalhador precisam todos ser observados. A legislação está aí para proteger até mesmo dessa sua superexposição ou disposição para o trabalho. A camarada tem disposição para trabalhar de sol a sol e não se dá conta dos riscos para a saúde. Então, um trabalho importante feito pela Polícia Federal, que, obviamente, continua, como disse a Nájila, até mesmo com o acolhimento aí dos trabalhadores. Vão ficar sem emprego e precisam trabalhar agora em condições, óbvio, melhores do que as atuais, ou das que foram flagrados aí.